6h37, chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia. Vem comigo, vamos conversar com o Emanuel Cardoso, que está ao vivo por lá também. Olá, Emanuel, muito bom dia para você. Muito bom dia, Adriane. Bom dia para você e para quem te acompanha aí na tela da TV A Crítica. Fica solto, fica preso, fica solto, fica preso. Não é? A gente vai falar especificamente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que poderia ter sido beneficiado com uma decisão do ministro Marco Aurélio, que mandou soltar os presos de segunda instância, mas isso não afetaria apenas ele, né? Ele seria só um dos que poderia se beneficiar em primeiro momento dessa decisão. Cerca de 150 mil outros presos poderiam ganhar liberdade até que tivesse todo o trânsito em julgado, que é quando se esgotam todas as possibilidades de recurso. Aqui entre nós, Adriane, todos aqueles presos que têm dinheiro para pagar advogado, para levar o processo até as instâncias superiores, depois da segunda instância da justiça. Toda essa galera aí seria beneficiada com essa decisão liminar, uma decisão transitória, portanto, do ministro Marco Aurélio de Mello lá no Supremo Tribunal Federal. Ele que atendeu a uma ação movida pelo PCdoB, o PCdoB que moveu uma ação de inconstitucionalidade em relação às prisões em segunda instância. O ministro entendeu que a ação era coerente e, portanto, tomou essa decisão. A gente sabe que esse assunto é um assunto polêmico, já foi tratado no Supremo em 2016, quando a Corte, numa decisão apertada, decidiu por manter a prisão em segunda instância, mas, por sua maioria, tomou essa decisão. Isso voltou a ser tema, inclusive, no noticiário nacional, no momento em que a defesa do presidente Lula pediu a liberação dele, porque depois que ele foi condenado em segunda instância, Lula foi preso, isso lá próximo, um pouco antes do período eleitoral, houve uma polêmica em torno disso, e a maioria dos ministros naquela época também decidiu manter a decisão anterior tomada pelo colegiado. Porque se os ministros independentes têm autonomia para tomar decisões liminares, a decisão do colegiado, a decisão do plenário deveria ser soberana. No entanto, o ministro Marco Aurélio de Mello contrariou essa decisão que já havia sido tomada e ontem, durante o plantão, no último dia de funcionamento do Supremo, agora em 2018, o presidente do Supremo, que também é presidente do Conselho Nacional de Justiça, Dias Toffoli, decidiu barrar a decisão de Marco Aurélio Mello. Agora, Adriane e telespectadores, essa situação teria provocado uma situação assim muito complicada no meio jurídico neste fim de ano. A própria defesa do ex-presidente Lula já imediatamente, quando tomou conhecimento da decisão de Marco Aurélio, encaminhou o pedido de soltura do ex-presidente para a juíza federal da 4ª Região em Curitiba para que ele fosse solto, e assim também como a defesa de milhares de presos, esses mais de 150 mil, como você citou, pelo país afora. Esse tema ainda não está encerrado. Esse assunto voltará a ser discutido já no colegiado do Supremo em abril do ano que vem. O ministro Dias Toffoli vai colocar em votação mais uma vez esse tema no Supremo. E o que a gente acha impressionante, Adriane, porque sem entrar no mérito aqui da discussão, até porque eu não tenho competência para julgar ou avaliar a decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas a gente fica muito preocupado com essa situação, porque 150 mil presos soltos, depois de terem sido condenados na segunda instância, que confirma a condenação da primeira instância, a segunda instância confirma o que foi decidido no primeiro grau, ou seja, que há culpabilidade, que as provas realmente são condizentes, que a sentença aplicada é a sentença correta, em alguns casos, como no caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a segunda instância até aumenta essa pena. Então, se liberar esses presos pode trazer, além de uma insegurança jurídica, pode trazer também um sentimento de impunidade muito grande. E a gente já vive esse sentimento, né, Adriane? Então seria uma coisa enfim, muito ruim para a nossa sociedade. E, Emanuel, a gente está falando aí no caso do ex-presidente, porque foi que ganhou maior repercussão e, é claro, o preso
digamos, mais importante, né, assim, no país, e tudo gira muito em torno disso numa questão da política, por exemplo. Ele não pôde ser candidato por estar preso, por já ter essa condenação de segunda instância que o torna inelegível. Agora, a gente fala de questões de presos políticos por corrupção ativa, por outro tipo de crime, mas não são apenas presos de colarinho branco. Tem vários outros presos que cometeram outros tipos de crimes que poderiam ser beneficiados dessa decisão. Ao mesmo tempo que a Constituição, ela é muito clara quando ela fala sobre a questão do trânsito em julgado, de esperar que se esgotem os recursos. É como você falou, quem tem dinheiro para recorrer, vai recorrendo e consegue ficar o máximo de tempo livre ali da cadeia até que haja a última condenação, que é para que se entenda melhor, a justiça é dividida em algumas instâncias. A primeira é a justiça comum ali do Tribunal de Justiça estadual, depois vai para as varas federais, e aí nos últimos casos nos que afetam a Constituição, chega até o Supremo Tribunal Federal. Então, aí ainda assim, quando há uma condenação lá em cima, ainda tem aquele período de embargos declaratórios que você ainda pode recorrer ali algum período que raramente anula as decisões que já foram tomadas antes. Mas é algo assim que chama bastante atenção e repercute e causa essa instabilidade e uma crise dentro do judiciário, né? Porque é um magistrado anulando a decisão do outro em decisões liminares, que são decisões individuais, né, uma votação em colegiado. Então, é algo que gera, de fato, toda essa instabilidade aí dentro do judiciário que a gente continua acompanhando, porque esse foi o assunto das redes sociais ontem, né? Exatamente. Adriane, há processos que se arrastam por mais de décadas, sobretudo processos que envolvem personalidades, como políticos, por exemplo, que dificilmente no passado iriam para a cadeia. Esse assunto ganhou mais repercussão a partir do momento em que começou a atingir políticos importantes. Inclusive, há ministros do Supremo que em 2016 votaram a favor da prisão, mas que mudaram os seus votos a partir do momento em que investigações e novos processos criminais passaram a envolver gente importante, empresários, políticos. Há ministros que mudaram o voto, mudaram o posicionamento em relação à leitura que faziam do texto constitucional. E a gente realmente reforça isso que você diz. Quem tem poder de chegar, tem condições de chegar até a terceira instância, que pode ser o Superior Tribunal de Justiça ou o próprio Supremo Tribunal Federal, são os traficantes importantes, os traficantes ricos, criminosos que comandam grandes esquemas de corrupção, de lavagem de dinheiro. Essa gente é que tem condições de pagar advogados caríssimos para chegar até o Supremo. A gente tem o caso do ex-senador Aécio Neves, que foi pego numa conversa, segundo ele, emprestando dinheiro para pagar advogado. E a gente viu a quantidade que o Aécio Neves estava emprestando lá. Eu não sei se é verdade ou se não é, há um processo que investiga isso, mas o fato é que um advogado, ou pelo menos a defesa, as custas de um processo como esse na terceira instância é muito caro. Aqui, na base, o bandido comum, vou chamar assim, está preso. Está preso. Obrigada, Emanuel. Um ótimo dia para você e para os ouvintes da 93.1. A gente se vê amanhã. De nada, Adriane. Bom dia e até amanhã. Até lá. E olha só, estudantes aprovados na terceira chamada do Bolsa Universidade têm até hoje para entregar os documentos. A Tamires Cler continua ao vivo com a gente, vai trazer informações sobre esse processo. Vamos conversar, portanto, mais uma vez com a Tamires. Tamires, onde os aprovados têm que entregar esses documentos? Adriane, tem que ir lá na sede da ESP. A sede fica ali na Avenida Newton Lins, dentro mesmo da universidade, no Parque das Laranjeiras, ali número 3.259. Eles têm que levar os documentos pessoais. Então, RG, CPF, comprovante de residência, tem que levar também os documentos comprobatórios de escolaridade. Então, diploma ali do ensino médio. E o mais importante, comprovantes de renda. Então, ele tem que levar comprovantes de renda da família inteira. Quem contribui para a renda familiar precisa ajudar, tem que levar esses comprovantes todos, porque o programa ele faz a soma do rendimento de todo mundo que contribui para essa renda e tem que dar no máximo um salário mínimo e meio, porque essa é a grande premissa do Bolsa Universidade, dar acesso ao ensino superior para pessoas de baixa renda. Essa já é a terceira chamada, dessa vez são mais de 5.200 candidatos convocados, são as
as vagas remanescentes das chamadas anteriores. Ou seja, os alunos eles foram chamados, por alguma razão não compareceram ou não levaram a documentação correta. Então é muito importante que os candidatos que queiram realmente participar levem a documentação certinha, atendam realmente a todos os requisitos do Bolsa Universidade para que consigam um desconto em escolas particulares de ensino superior e instituições de ensino superior de 50%, 75% ou 100% de desconto nas mensalidades. Este ano são 14 instituições que vão participar e que vão acolher esses novos alunos. Adriane. Tá certo, Tamires, muito obrigada pelas informações. E lembrando, você de casa que está acompanhando o Manhã no Ar, continua com a gente. Você pode interagir através das redes sociais, do nosso aplicativo A Crítica Play também e rever todas as reportagens que estão por lá. E no Minuto Tecnologia de hoje, nós temos uma dica especial para você. É o Saldão de Natal InfoStore. Ofertas com descontos especiais somente no site da InfoStore até o dia 21 de dezembro. Acessando infostore.com.br, você tem acesso a mais de 40 produtos com descontos que podem chegar até 38%. Olha só essa oferta. PlayStation 4 Slim de 1 TB de R$ 1.869 por R$ 1.769. E você pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Lembrando que as ofertas são exclusivas somente para o site até o dia 21 de dezembro. Então acesse agora mesmo e confira essa e outras ofertas. E atenção, o estoque é limitado. Saldão de Natal, InfoStore. E exatas 622 casas e 2.200 pessoas atingidas. Esses são os números atualizados divulgados pela Defesa Civil sobre a tragédia no bairro de Educandos. Foram 622 casas completamente destruídas, a maior parte de madeira. Nos arredores ficaram apenas as estruturas de alvenaria. Essa foi uma das casas que por pouco não foi atingida. Serviu como um ponto estratégico para as pessoas conseguirem apagar as chamas que chegavam aqui, ó, bem perto. Eles inclusive tiraram a pia que ficava aqui para jogar em cima do telhado desta outra casa, na esperança de apagar o fogo que já estava lá dentro. O pessoal daí de baixo, que morava aqui, ó, eles carregaram a coisa, botaram tudo lá no meu passeio, televisão, essas coisas. Quando eu vi, eu olhei, o fogo já estava bem aqui, eu digo, não, vocês pegam as coisas de vocês. Que o pessoal que estava junto, me ajudando, foi que tiraram nossas coisas dentro de casa. E aí, o pessoal, aí tinha peão aqui só para roubar aqui, só para roubar os outros. O incêndio deixou vítimas. Mais de 100 animais morreram e cerca de 70 ficaram feridos, alguns em estado grave. Nós viemos à noite aqui na hora dos fogos, mas a gente não conseguiu chegar por conta da fumaça. No dia seguinte a gente montou uma força-tarefa, começamos a vir para cá e catar e pegar e corria para lá e chegava lá, os veterinários faziam reanimação dos animais e depois a gente colocava num carro e levava distribuindo em várias clínicas. A gente está hoje aqui tentando ver se a gente encontra mais. Além dos voluntários, moradores também voltaram para ver o que restou. Eu acho que vai condenar isso aqui tudinho, né? Que não tem condições mais de ninguém voltar para cá, né? Até pelo trauma, né, de muitos. Da casa da Silene, sobraram apenas as lembranças e os planos. Perdimos tudo, mas nós vivemos a nossa vida, né, em primeiro lugar. Perdi minhas coisas, mas não sei o que vamos construir para frente, né? Pegar de volta o que a gente perdimos. E é assim. E mais de 200 pessoas vítimas do incêndio já foram atendidas pela Defensoria Pública do Amazonas. Vários defensores têm se revezado no atendimento em um ônibus do programa que fica próximo à área atingida, no horário de 8 da manhã até as 3 horas da tarde. A emissão de certidões de nascimento e carteiras de identidade está entre as principais solicitações dos moradores e é muito importante que todo mundo que tenha perdido procure esse atendimento nesse ônibus da Defensoria Pública, porque esses documentos são essenciais para garantir os benefícios e ajuda que devem vir por parte do governo municipal e também pelo governo estadual e federal. E as cestas básicas da Defesa Civil começaram a chegar aos desabrigados do incêndio do bairro Educandos. As autoridades também continuam cadastrando as famílias prejudicadas para evitar que as doações sejam desviadas.
São pelo menos 9 toneladas de alimentos e aí vários litros de água. Mas para receber essa ajuda humanitária cedida pelo governo do estado, a Defesa Civil do município trabalhou em conjunto com a Defesa Civil do estado justamente para fazer uma triagem das pessoas que realmente precisam dessa ajuda. Nesse momento, a gente consegue acompanhar um pouco mais ali ao fundo da quadra poliesportiva aqui da Escola Estadual Estelita Tapajós, várias famílias fazendo justamente esse procedimento chamado aí de triagem. Eles já estão pré-cadastrados pela Defesa Civil do município e depois que passarem por essa triagem, podem vir até este canto aqui da quadra para pegar, de fato, as cestas básicas e também os galões de água. A Defesa Civil do município já trabalhou na parte da triagem. A Defesa Civil do estado tem um levantamento também da área que vai fazer a comparação com essa triagem. E aí, junto com a Secretaria de Ação Social do Governo do Estado e a Secretaria de Ação Social do município, vão fazer também uma listagem, estão trazendo também uma listagem para que a gente faça o comparativo para evitar essas fraudes que podem acontecer. O Governo do Estado, ele entra de imediato com essa ajuda humanitária, fazendo logo nas primeiras 24 horas, cuidando da saúde alimentar das famílias que foram afetadas por esse incêndio e cuidando também, tá certo, da parte social da família. Com essa triagem é feito o levantamento social de cada família para ser assistida, não só com alimento, mas também com kits de higiene, kits de limpeza e também um cheque emergencial de R$ 900 dados pelo governo do estado para justamente minimizar os prejuízos causados por esse desastre a essa família. Quero ressaltar que a população da nossa cidade de Manaus está participando, tem participado com doações, temos recebido doações e essas doações serão distribuídas, canalizadas para todas as famílias que foram afetadas nesse desastre que ocorreu aqui no Educandos. Agora, secretário, esse cheque no valor de R$ 900 não corresponde ainda ao aluguel social, é apenas uma ajuda emergencial para esse primeiro momento de dificuldade. Na realidade, não se trata de aluguel social. Esse cheque emergencial é um cheque de cota única para justamente nesse momento difícil que as famílias estão passando, as famílias vitimadas estão passando, para minimizar os prejuízos causados por esse desastre. Isso vem ao encontro e ao alento dessas famílias que também terão o suporte, além do suporte alimentar, além do suporte de kit humanitário, a assistência social da nossa Secretaria de Ação Social. Agora, secretário, existem também famílias que não estão ainda cadastradas, não fizeram pré-cadastro com a Defesa Civil do município. Como é que ficam essas pessoas? Nós estamos também ainda continuando com o cadastro, nós estamos tendo apoio da paróquia aqui, do nosso bairro, que é conhecedora da população. Esse levantamento é contínuo, esse número de famílias que foram afetadas poderá naturalmente aumentar, mas de maneira tal que a ajuda humanitária, o cheque auxílio para o auxílio dos danos e prejuízos causados às famílias não caiam em mãos erradas, e sim seja direcionado para as famílias que foram afetadas pelo incêndio. E a gente já mostrou aqui que essa tragédia causou um forte movimento de mobilização para ajudar as vítimas. Em Parintins, interior do Amazonas, não foi diferente. Foram arrecadadas diversas doações em pontos de coleta espalhados pela cidade. Boa parte já está a caminho de Manaus em um barco que não cobrou frete pela viagem. A campanha na Ilha Tupinabarana segue até o próximo sábado. Tudo que for coletado segue em outro navio para a capital amazonense no dia 23. Além de Parintins, cidades como Novo Airão, Itacoatiara e Manacapuru enviam doações. E agora a gente volta a falar dos casos da área policial. 2 homens foram presos suspeitos de estuprarem 2 adolescentes. A polícia investiga se o crime foi cometido por vingança. Quem poderia imaginar que um convite para a diversão feito pelo membro da família e amigo pudesse terminar em um crime, em estupro de vulnerável? Pois é. Essa história é verídica e aconteceu no dia 8 de novembro, uma quinta-feira. Um industriário de 30 anos de idade, a gente não pode revelar o nome dele, justamente porque ele tem parentesco com a vítima, que é menor de idade. Convidou a ex-cunhada para um passeio de carro.
para que eles fossem até um banho aqui na capital amazonense. Só que tem uma ressalva: essa garota deveria levar uma amiga. As duas aceitaram o convite justamente porque acreditavam que esse industriário fosse levar familiares. Só que não foi isso que aconteceu. As duas garotas entraram no veículo e dentro do carro estava mais um suspeito, o Ezequias Santos, de 36 anos de idade. Os dois homens travaram as portas do carro e impediram que as jovens saíssem. Eles pararam em um posto de combustíveis, compraram bebidas alcoólicas. Essas jovens foram obrigadas a beber. Logo em seguida, esses homens estacionaram o carro em um motel. A partir daí, o terror começou. A porta foi trancada, o som foi colocado no volume máximo e o estupro foi cometido. De acordo com a delegada que cuida do caso, o depoimento dessas duas garotas é chocante e possivelmente esse caso esteja relacionado à vingança. Há um indício de que o cunhado teria se separado e não estaria muito satisfeito com a separação e teria feito isso como forma de se vingar da ex-esposa. Ao que parece, até reataram o relacionamento agora, mas a denúncia está mantida, o resultado foi comprovado, foi um crime violento e eles estão indiciados por estupro qualificado, também pelo crime 243 do ECA, de oferecer bebida para menores, né, e fornecer, pagar bebidas, e também de cárcere, porque elas foram trancadas. Desde o carro até quando chegaram lá, elas ficaram todo o tempo privadas do direito de correr, né, e gritaram muito, mas não conseguiram, porque, segundo elas, o volume do carro estava muito alto e do quarto do motel também estava alto. As garotas não sabem dizer quantas horas passaram dentro do motel, mas afirmam que viveram momentos de terror, porque foram estupradas e também sofreram violência física e psicológica. Logo após todos os crimes, as garotas foram deixadas em uma rua onde moram. O silêncio durou aproximadamente 20 dias. É um relato muito sofrido, muito doloroso e que a gente até procura não estar fazendo inúmeras perguntas que tragam mais sofrimento para as vítimas. Elas foram encaminhadas para atendimento psicológico e só veio à tona mesmo porque a amiga que resolveu contar para uma tia após toda aquela modificação de comportamento que toda vítima de abuso sexual, de crime sexual, ela apresenta logo, né, uma mudança de comportamento. Os dois suspeitos, além de amigos, são também vizinhos. Eles foram presos nas residências onde moram, no bairro Chapada, na manhã desta quarta-feira. Quando a polícia se aproximou, os dois já sabiam do que se tratava e afirmaram que as meninas foram por livre e espontânea vontade, o que contradiz o laudo pericial. Esse exame foi feito 20 dias depois do estupro e mesmo depois de muito tempo, as agressões ainda eram perceptíveis. Agora os dois vão ficar presos temporariamente até as investigações serem concluídas. Logo após, a delegada que cuida do caso vai pedir a prisão preventiva desses suspeitos. E ontem, 3 homens armados levaram pelo menos 30 celulares durante um roubo a uma loja dentro de um shopping na zona leste de Manaus. O Fred Rocha está ao vivo com a gente e tem outras informações. Olá, Fred, conta pra gente também como que foi que isso aconteceu. Alguém já foi preso? Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Por enquanto, ninguém foi preso. A Polícia Militar recebeu a informação de que 3 homens invadiram um shopping que fica localizado na Avenida Altais Mirim, uma das principais da zona leste da cidade. O trio foi direto a uma loja e conseguiu levar 32 aparelhos celulares. Eles foram truculentos, acabaram agredindo o vigilante que estava trabalhando. Ele recebeu uma coronhada. Depois que conseguiram cometer o crime, os 3 fugiram pelo estacionamento do shopping. A polícia suspeita que uma 4ª pessoa estivesse ajudando e deu fuga a esses 3 homens. Os policiais militares ainda fizeram uma varredura, mas por enquanto ninguém foi encontrado. O detalhe é que é o seguinte: 2 dias antes deste crime, na última segunda-feira, também lá na zona leste da cidade,
3 homens invadiram uma loja e levaram 50 aparelhos celulares. Agora a Polícia Civil deve investigar para saber se os crimes têm relação, ou seja, se o mesmo trio está cometendo esses assaltos lá na Zona Leste. Adriane. Agora, Fred, além desse caso, a gente tem um outro que é de uma tentativa de assalto lá no bairro Japim. O Luiz Nelson de Araújo Corrêa, 36 anos, motorista de aplicativo trabalhador. Pegou 2 homens ali na Avenida Djalma Batista, próximo a um centro de compras. Depois seguiu para o Japim, na zona sul da cidade. Quando eles chegaram na rua 44, os 2 passageiros, que estavam dentro do carro, na verdade, eram bandidos e anunciaram o assalto. Eles estavam armados com uma faca. O motorista travou luta corporal com a dupla e por isso foi atingido no pescoço, em uma das mãos, provavelmente porque fez o ato de se defender das facadas. Ele perdeu o controle do carro diante disso e bateu em um veículo que estava estacionado em frente a uma casa. Com isso, o proprietário deste carro, que estava parado, um engenheiro, estava saindo da residência quando percebeu que os 2 bandidos saíram do carro do motorista de aplicativo e fugiram. Logo em seguida, o trabalhador contou o que havia acontecido, que tinha sofrido uma tentativa de assalto. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência, SAMU, foi acionado e levou esse motorista para o Hospital de Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste. Nós ainda não temos informações sobre o estado de saúde atualizado, porque a SUSAM ainda não divulgou. A Polícia Militar foi acionada, os policiais da 3ª SICUL foram ao local, fizeram também buscas pela área, mas por enquanto ninguém foi preso. Adriane. Ok, Fred, obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E 3 homens suspeitos de assalto morreram durante um confronto com a Polícia Militar no início da tarde de ontem. Tudo ocorreu em um dos principais corredores viários da cidade, a Avenida Torquato Tapajós. Os policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano foram acionados por volta das 2 horas da tarde dessa quarta-feira. A informação é de que um carro, na verdade um Voyage prata de placa NOJ 5321, havia sido roubado no conjunto Galileia, no bairro Cidade Nova, aqui na zona norte da capital. A partir desse momento, a polícia começou a fazer o acompanhamento desse veículo, onde estavam 3 criminosos que até agora não foram identificados pela polícia. A vítima, que teve esse carro roubado, está aqui no local e não quis se identificar, mas conversou com a nossa equipe. De acordo com as informações repassadas por ele, ele estava com a esposa e uma filha de apenas 6 meses de idade quando foi abordado. Eles simplesmente chegaram, já desceram, na hora que eu fui dar a partida do carro já não deu mais tempo, eles já retornaram com a faca, tentando furar, eu tirei, aí o cara disse, sai que eu vou atirar nele. Eu disse, cara, eu só quero tirar minha bebezinha. Saiu eu e minha esposa, desesperada. Aí o conjunto se mobilizou e conseguimos, rastreando o carro, conseguimos pegar eles aqui na Torquato. Depois que essa vítima conseguiu acionar a polícia militar, ele começou a fazer um acompanhamento dentro da viatura junto aos policiais através de um rastreador que a vítima tinha colocado há pouco tempo dentro do veículo. Foi aí que a polícia conseguiu localizar o carro que já estava no bairro Parque das Laranjeiras. A partir daí, iniciou-se o acompanhamento. Os criminosos passaram pela Avenida Max Teixeira, que é uma das principais da zona norte da capital. E durante esse trajeto, eles vinham o tempo todo em alta velocidade nesse veículo. Por isso, acabaram colidindo com vários outros carros. Aqui no canto, por exemplo, a gente consegue ver justamente as marcas dessas colisões. Ainda de acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar, durante esse trajeto, os criminosos atiraram várias vezes contra a viatura da polícia, mas foi só neste trecho aqui da Avenida Torquato Tapajós, que já fica bem na frente de uma igreja batista, que a polícia de fato viu que era o momento seguro para fazer a abordagem e também realizar os disparos de arma de fogo. Os tiros atingiram a lateral esquerda aqui do veículo. A gente consegue perceber várias marcas dos disparos aqui na porta, no vidro do motorista também. Nesta outra porta traseira, o vidro aqui do passageiro ficou totalmente destruído e aqui, já bem próximo ao porta-malas, mais marcas de tiros. Este vidro aqui também foi danificado. E durante esses disparos, os 3 criminosos foram atingidos. Um deles morreu aqui mesmo no banco do carona e os outros 2 criminosos
chegaram a ser encaminhados ao Hospital e Pronto-Socorro Delfina Aziz, que fica aqui mesmo na Avenida Torquato Tapajós, mas não resistiram aos ferimentos. A polícia conseguiu apreender as armas que foram utilizadas, tanto para abordar o dono do veículo, quanto para cometer os arrastões depois desse crime. A gente consegue ver aqui uma faca que foi utilizada aí para intimidar o dono do veículo, além de uma pistola 9mm e esse revólver calibre 38, que inclusive ainda estão com as munições intactas. Ele acionou a 6ª SICOM, a 27ª, e o pessoal de lá colocou ele dentro da viatura e ele foi informando o percurso do veículo, né? Na metade do caminho atiraram contra a equipe e nesse momento aqui a gente percebeu que daria para fazer os disparos e então fizemos sem atingir os outros cidadãos de bem, né? Porque tinha muita gente na via, então aqui seria o melhor momento e foi. Até então não tem a identificação desses criminosos? Não, até agora sem identificação. Vale ressaltar que eles estavam fazendo arrastão. Já haviam feito vários roubos na área e nesse local se deram mal. E agora a gente faz uma pausa para o intervalo e volta já já para falar de oportunidade para você que quer ter formação em Libras. E você vai conhecer também quem são as semifinalistas do Peladão a bordo do reality. É um instante só, eu volto já já, não saia daí.